Maria Valache, que chega em tua casa e juntos estamos agora a partir de então de mãos dadas para clamarmos logo, logo ao nosso Deus. E eu vou deixar para vocês aqui também a leitura, onde nós estamos numa sequência de leitura dos livros dos Salmos. E o Senhor tem feito algo tremendo através dessas leituras, tá bom? Então, pegue a tua Bíblia e vamos juntas para nós darmos a sequência desses cânticos belíssimos que tem. Eu trago muitas bênçãos para nós. Então, de Salmos de número 79 do verso 1, 79 do verso 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reproduziram Jerusalém ao montão de ruínas. Deram os cadáveres dos seus servos por cibos às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água, o sangue deles ao redor de Jerusalém, não houve quem lhe desse sepultura. Tornando-nos o pobre dos nossos vizinhos e escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós a iniquidade de nossos pais, apressa-se ao nosso encontro as tuas misericórdias. Pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa visita, seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto, o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Muito bem, o Salmo de Asaf, onde tem por subtítulo: O povo pede castigo contra os inimigos. Nós estamos mais uma vez, queridos, em reflexão a uma palavra na qual nos traz aqui hoje a uma grande reflexão de o que o salmista Asaf, ele está cantando diante de Deus, está salmodiando diante de Deus. Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, e essa destruição estava bem viva na mente do salmista. E o contexto histórico deste salmo é a conquista de Jerusalém pelos babilônicos em 586 a.C. Como também o povo, eles acreditavam que Jerusalém jamais seria destruída. O profeta deve ter ido, também aqui, tido esta dificuldade para entender a realidade atual. Ele queria saber por quanto tempo Deus ainda continuaria a rejeitar o seu povo. Por isso ele vai clamar ao Senhor para que desviasse a sua ira contra os inimigos e assim defender o seu povo. Asaf ainda tem em sua memória a situação, querido, deplorável que Jerusalém ela vai se encontrar. Onde nós conhecemos a história e entendemos o que aconteceu. Um lugar outrora referência de beleza, segurança e proteção, agora se encontrava em montouros, em ruínas, suas portas queimadas, muros fendidos. E o salmista, ele não se conforma com esta situação. Então ele vai pedir a Deus e perguntar ao Senhor até quando. Mas nós, querido, ao meditar na história, no contexto histórico, nós vamos ver que Deus, ele fala através dos profetas, inclusive do profeta Jeremias. Deus vai falar que seria 70 anos de cativeiro, 70 anos em terra de inimigos. Aquele povo está, querido, agora em lugar, sendo subjugado pelos babilônios.
Mas o salmista, ele não entende porque os anos se passam. Há uma contagem, quem sabe, em seu coração de quando chegaria o fim daquela grande tribulação, daquela grande luta. Quantos de nós também, nós estamos, querido, assim como esse salmista, de perguntar a Deus, dizer, Senhor, até quando? Até quando este sofrimento? Até quando a minha vida vai continuar deste jeito? Até quando as coisas vão continuar se repetindo? Até quando eu ficarei neste ciclo repetitivo de tantas dores, tantos traumas, de tantas feridas da alma? É nesse contexto que o salmista ele começa a dizer, ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Que herança é essa? A cidade de Jerusalém. E ele vai dizer, profanar o teu santo templo, reduzir a Jerusalém a um montão de ruínas. Pois o povo vieram, destruíram tudo, destruíram o templo, destruíram a cidade. Tudo, querido, agora está em um montão de ruínas, se resume agora a um montão de ruínas. As nossas vidas também existem, querido, tempos que passamos por esses desencontros, por essas angústias em nossos corações de ver a nossa vida ser deteriorada, a nossa família se destruindo. Quantos de nós já vivenciamos isso? Um divórcio de surpresa, as coisas que começaram a ruir de um instante para outro e, de repente, estamos em uma situação que achamos que não tem mais como recuperar. Assim estava vivendo o salmista nesse contexto. E o Senhor hoje nos alerta, nos desperta em dizer que tudo, querido, que o Senhor foi profetizado através dos profetas, mandado pelo próprio Deus, que se cumprirá num tempo determinado. E a gente fica naquela angústia, a gente fica naquela ansiedade, uma desconfiança de, às vezes, não esperar o tempo certo de ver o agir de Deus, de ver o Senhor fazer maravilhas, de ver o Senhor, Ele reconstruir aquilo que está imaturo, aquilo que está em ruínas. Mas o mesmo Deus que falou através dos profetas, queria reconstruir a cidade, queria trazer o povo de volta, queria de novo fazer aquela cidade ser povoada. Ele estava na supervisão. E ao passar, querido, ao vencer o prazo de 70 anos, isso acontece. Isso começa a acontecer de novo e a realidade daquele povo começa a mudar. O que Deus está querendo dizer para nós é que para nós termos paciência, nós investirmos, queridos, naquilo que realmente importa agora, seja no exílio, seja em terra de Babilônia, onde for que você estiver, faça investimentos de adoração, faça investimentos, querido, adorando ao Senhor Jesus, investimentos na tua família, investimentos na tua próxima geração, investimento na tua posteridade. Porque, de fato, a família tem sido grandemente atacada. Nós vemos a definição do termo ataque. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra ataque significa investida, assalto, agressão, ofensa, injúria, insulto. Aplicando aí o contexto da lição, querido. O ataque refere-se a toda investida de Satanás, seja por meio da educação, do sistema político, das mídias, seja pela própria sociedade sem Deus. É isso que o inimigo está fazendo nos últimos tempos. E às vezes nós estamos tão aprisionados em nossas emoções, nos nossos contextos de dor, de sofrimento, que nós não nos damos conta disso e nós deixamos as coisas indo, querido, de mal a pior. A vida dos nossos filhos jogada ao léu, nós deixamos as nossas vidas, deixa que a vida me leve, mas é a vida que ele só vai levar para a destruição quando isso não tem um governo, quando isso não tem um controle, quando isso não tem um investimento. Nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos buscar em Deus, fazer, querido, como Abacuque, ele diz, aviva, Senhor, a tua obra pelo meio dos anos, aviva, Senhor, as nossas famílias ao decorrer dos anos, avivar, querido, é restaurar, proteger, vivificar, renovar, ressuscitar, renascer.
Araquiaçuriandalabraço. Em vez de nós ficarmos aí questionando a Deus, perguntando, Senhor, quando, por quê, quando, é nós, queridos, nos prepararmos para vencer, para sair desse exílio, é nós nos prepararmos, preparar uma família forte, filhos fortes, saudáveis, uma sociedade curada, através dos ensinos da palavra de Deus. Então assim nós vamos estar clamando ao Senhor Jesus. Eu convido a vocês a fazer isso, eu convido a vocês a orarem por esse projeto, apresentar este projeto ao Senhor, não desistir desse projeto, por mais difícil que esteja, por mais em prisão que você esteja agora, por mais situação difícil que você esteja vivendo, não abra a mão da tua família, não abra a mão dos teus. Clame por eles, ore por eles, invista o teu tempo no ensino, na palavra de Deus, o teu tempo em educar os filhos segundo os princípios da palavra. E é isso que nós estamos buscando aqui durante esses dias. Eu quero que você clame, eu quero que você ore, eu quero que você seja a representante hoje dos teus filhos, da tua geração futura. E assim nós vamos clamar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. É na autoridade do teu nome que nós estamos aqui reunidos mais uma vez neste lugar da oração, neste lugar da busca, neste lugar, Senhor, do investimento. E nós não abrimos mão de fazer esse investimento, nós não abrimos mão, Pai, de entregar a Ti hoje esta casa, esta família que está vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias, ó Pai, de afronta, dias, ó Pai, de luto, quem sabe, dias, ó Deus amado, quem sabe, ó Pai, onde o inimigo está afrontando e dizendo, Deus te esqueceu, onde, quem sabe, existe vozes dizendo, não clama mais, não investe mais, desiste, deixa para lá, abre mão, porque não existe reconstrução, não existe restituição. Quem sabe essas são as vozes que essa pessoa está ouvindo hoje, Pai. E nós te pedimos agora, fortaleça essas mãos para a reconstrução, fortaleça essas mãos, Pai, para levantar esses muros, fortaleça essas mãos, Senhor, para encorajar essa pessoa hoje, Pai amado, a colocar, Senhor, tijolo sobre tijolo, a reunir, Senhor, materiais suficientes para reconstruir. Rabariaçuri, andalabraçu. Indecanto e a súria, andalabraxia, decanto e a súbria. O Senhor está ajudando hoje pessoas, o Senhor está levantando mulheres construtoras, mulheres que vão reconstruir as suas vidas, mulheres que vão colocar hoje a mão na massa para fazer acontecer aquilo que aparentemente não tem jeito, não tem reconstrução. O Senhor está levantando pessoas agora, recrutando pessoas, mulheres com espírito de Neemias, que vai reconstruir esses muros, que vai colocar de pé esse templo, que vai fazer de novo a adoração fluir neste lugar, vai fazer de novo a adoração Harabassuri, Andarabandarabasseia, que vai trazer de novo a adoração a esta casa, que vai trazer de novo um altar levantado no meio desta família, que vai fazer de novo um retrocesso de adoração, de louvor ao Senhor. Deus está ajudando hoje, encorajando hoje mulheres, Deus está encorajando hoje homens, que não vão desistir desse projeto, que não vão desistir das suas famílias, que vão voltar atrás para a sua casa, que vai retornar para a sua casa, para o seio da sua família, que vai retornar de novo, Rabaia, Subriandalabarabasseia, de muros que já foram fendidos, de portas que foram queimadas. E estão olhando de fora somente para os muros. E lembrando somente, e com lembranças somente de como a cidade era bela, de quando as coisas estavam nos seus devidos lugares, de quando tinha paz, que tinha alegria, de quando a família ainda sentava-se à mesa, reunia-se à mesa para dialogar. E o Senhor está dizendo, isso pode acontecer de novo, que não fique somente nas suas lembranças, mas que isso venha acontecer. Se você hoje se levantar, se você hoje não aceitar com a situação, não aceitar hoje a situação que tu está vivendo, a situação que tua família está vivendo, o Senhor está dizendo, você pode fazer alguma coisa. Você pode mudar esse cenário, você pode mudar este contexto, você pode mudar isso, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo, você pode. Araionde plasuiga na bandaia sébia na labrachubria na refácia. O Senhor está dizendo, eu estou fortalecendo as mãos, estou fortalecendo os joelhos tementes. O Senhor está levantando um exército forte de mulheres,
de homens, de jovens, de crianças e adolescentes, que formarão um grande exército de avivamento sobre a terra, de pessoas avivadas, disponíveis, de pessoas que vão sair deste lugar, Senhor, deste lugar de ataque, deste lugar de investida das trevas, de assalto, de agressão, de ofensa, de injúria, de insulto. Oh, Ramarabassuia, começa a clamar em tua casa, começa a reanimar tuas forças, começa a levantar deste lugar aí agora, começa a se posicionar neste lugar. Lugar este que o Senhor está te avivando, te restaurando, te protegendo, te vivificando, te renovando, ressuscitando, te fazendo renascer na esperança, na fé, na convicção que Deus é maior do que este problema, que Deus é maior do que os babilônicos, que Deus é maior do que aqueles que levaram cativo para este lugar, que Deus é maior e Deus tem uma promessa de restauração e Deus traz de volta e Deus traz hoje uma visão ampliada de força para que você reconstrua esta cidade, que você reconstrua esta família, que você reconstrua os valores, princípios baseados na palavra de Deus. Assim nós oramos e te abençoamos. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero hoje declarar uma palavra rema sobre a tua vida, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra que o Senhor, Ele diz para nós que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, esta palavra de ânimo que eu libero sobre ti hoje, que você vai levantar com ânimo, que você vai se posicionar animada para vencer essa guerra, para reconstruir esses muros, para fechar os olhos e os ouvidos para a oposição, e você começar a colocar tijolos sobre tijolos, e você vê esses muros sendo erguidos outra vez, diz o Senhor. Assim eu profetizo essa bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, cremos nisso. Nós abençoamos, entregamos os nossos filhos nas tuas mãos. Nós entregamos essa geração. Confiamos que é do Senhor. Confiamos que o Senhor vai trazer um grande avivamento sobre esta geração. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e creio nisso e vou estar na expectativa que isso em muito breve vai acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Se deixar o Senhor, amanhã estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado, aconchegado em teu coração.